escalímetro? Você não sabe, mas ele é extremamente importante para a sua decoração. E todas as maneiras, formas e técnicas de você aprender a utilizar o escalímetro. Então eu decidi gravar esse vídeo e ensinar para vocês milimetricamente o que é o escalímetro, como que ele funciona, qual a função dele, qual a importância dele para o seu projeto de decoração de interiores. Catherine, eu sei o que é escalímetro, eu sei usar o escalímetro, mas eu não tenho a menor intenção de ficar desenhando à mão. Gente, isso é um pensamento extremamente errado. Por quê? Porque o escalímetro, ele não só te facilita, né, a desenhar à mão, mas ele te facilita a fazer leituras de projetos desenvolvidos por softwares como o AutoCAD, o SketchUp, o Vector, o Revit, enfim. Eu não sei qual o software que você usa ou se você usa algum software, mas eu quero deixar claro que no decorrer das nossas aulas e nos nossos vídeos a intenção é ensinar você a usar, a chegar a esse nível, a passar de fase, tá? Evoluir. E, enfim, mas às vezes você já tem um projeto pronto na mão, mas é apenas um layout, que não tem uma cota, que não tem uma medida, que não tem uma dimensão, e você não sabe como identificar a dimensão daquele espaço, daquele ambiente. Então, por isso você vai precisar de um escalímetro, ou seja, você não precisa do escalímetro apenas para desenhar à mão, mas você precisa do escalímetro para fazer a leitura de um projeto que já existe, que já está impresso, que está na sua mão, tá? E então eu tô aqui hoje para te ensinar exatamente como você utiliza e a importância que ele tem para o seu projeto de decoração de interiores, tá? Então, em primeiro lugar, galerinha, eu quero apresentar para vocês o escalímetro. Ele parece uma barrinha de chocolate, né? Aquele Tombolone, sei lá o nome, aquele chocolatezinho triangular, né? Bem-vindos! Eu apresento para vocês o escalímetro. Catherine, por que ele tem esse formato triangular? Lá na frente eu vou explicar para vocês as funções, tá? Mas ele disponibiliza várias medidas em escalas diferentes. Por isso o formato dele é triangular. E você consegue perceber a diferença através dessas faixas coloridas, tá vendo? Aqui você tem a vermelha, aqui você tem a azul e aqui você tem a verde. E ele vai mudando de acordo com... Aqui na pontinha da régua você consegue perceber, tá vendo? Na pontinha da régua você consegue perceber que existe um número. Opa, captou? Existe um número. E esse número vai te dar a base para você escalonar o seu projeto, tá? Mas no decorrer do vídeo eu vou ensinar para você tintim por tintim, ponto a ponto de como usar essa régua, o que são esses números, o que simboliza o que é cada um deles. Mas antes da gente continuar, uma coisa que eu preciso ensinar para vocês é o que é escala. O que é proporção de escala? Sem isso você não vai saber utilizar o seu escalímetro, tá? Em primeiro lugar, quando você vai medir um espaço, você tem a sua sala, e aí você vai pegar a sua trena tradicional, tá? Sua trena de medidas, tá? Uma trena tradicional, um metro, como diria minha avó. Você vai pegar o seu metro, a sua fita métrica, e você vai medir o seu espaço. E aí você descobre que seu espaço tem, sei lá, 3 metros por 5 metros. Se você fosse desenhar ele no papel, você teria que ter um papel enorme para poder conseguir colocar essa metragem dentro do desenho. Pensando nisso, o escalímetro vai facilitar a sua vida e reduzir a dimensão real, tá? Você vai permanecer com as dimensões reais numa escala menor, numa proporção menor. É como se funcionasse assim, eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho uma folha de papel A4, uma folha em branco, tá? Simples, uma folha de papel A4. Para quem não sabe, a medida dela é 297 por 210, certo? Então essa é minha proporção real, tá vendo? Da minha folha de papel A4. Já que eu quero reduzir essa folha de papel A4, eu posso dividir... Antes da gente continuar, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando você pega uma escala real
e reduz ela com as mesmas medidas numa escala menor, isso significa que você está diminuindo ela tantas vezes, tá? Então vamos lá. Então, continuando, eu tenho aqui meu papel 297 por 210, tá? E eu quero reduzir essa escala em 2. Então, ou seja, eu tenho a minha escala real, 1, pela minha escala que eu quero dividir por 2. Ou seja, então eu passo a ter a metade dela. Então isso daqui é a minha escala de 1 para 2. Por quê? Porque eu dividi a minha escala real em 2. Se eu for jogar isso na proporção, você consegue perceber que esse papel é a metade desse papel. Então, eu peguei a minha medida real e reduzi ela por 2. Tá certo? Vocês conseguiram perceber? Catherine, eu quero reduzir ainda mais a minha folha. Eu quero reduzir a minha folha de tamanho A4 em 4 tamanhos. Então eu vou pegar o meu tamanho real e diminuir ela por 4. Então eu tenho a minha folha de papel A4 reduzida em 4 vezes menor. Consegue perceber que se eu for encaixar ela, ó, eu tenho 4 vezes o tamanho da minha medida real. Conseguiram entender? Então esse é o jogo de escala. Se você tem noção de proporção de escala, você conseguiu entender mais ou menos o que eu estou querendo te dizer. Então eu tenho a minha folha, tamanho real, medidas reais, 297 por 210, e eu quero reduzir esta medida real, por 4. Reduzir. Você consegue perceber que eu tenho a mesma proporção maior e a mesma proporção do tamanho menor. É como se eu pegasse esse papelzinho aqui, ó, pequeno, e ampliasse nesse papel original. Consegue ver? Medida maior, medida maior, medida menor, medida menor. Conseguiram compreender? Então eu tenho minha folha de papel A4 tamanho real 4 vezes reduzida. Tá vendo? E ela consegue se encaixar perfeitamente dentro do meu tamanho real. Por quê? Porque isso foi um jogo de escala. Eu peguei uma grande proporção, uma grande medida, e reduzi ela em 4 vezes menos, tá? Tendo em vista isso, tendo em vista que vocês conseguiram entender o que é escalonamento, a gente vai começar a pensar e a trabalhar com os números de escala que temos no nosso escalímetro, tá certo? Tá. Pra gente continuar, existem 3 tipos de escalímetros no mercado. O escalímetro número 1, esse aqui é o escalímetro número 1, continuação, tá? Por que é continuação? Porque, em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa pra vocês. Antes da gente continuar, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Com certeza, você já deve ter ouvido falar assim: ah, esse projeto foi apresentado na escala 1 para 50. Esse mapa está na escala de 1 para 2000. Esse desenho topográfico está na escala de 1 para 1000. Significa que a gente tem 2 números. Eu vou pegar aqui, eu deixei disponível já aqui no nosso quadro algumas escalas que são mais usadas no mercado de decoração de interiores, que eu vou explicar para vocês detalhadamente como funciona. Mas se vocês repararem, na descrição de cada escala dessa que eu deixei já desenhado aqui no nosso quadro, repara que eu tenho 1/25, certo? Eu tenho 1/50, certo? E aqui eu tenho 1/100. Conseguiram perceber? Eu tenho 2 números que são divididos por uma barra, certo? Então eu quero explicar para vocês o que significa esses números. O 1 significa o tamanho real, a medida real.
significa o teu ambiente, que tem 3 por 4, 3 metros por 4 metros. Essa é a medida real, esse é teu tamanho real. 100, 25 e 50, que está do outro lado da barra, significa quantas vezes você vai reduzir o teu tamanho real, tá bom? Entendeu isso? Então agora eu posso explicar para vocês que a gente tem 3 tipos de escalímetros no mercado, tá? O escalímetro mais utilizado dentro da área de arquitetura de interiores, dentro da área de decoração de interiores, dentro da decoração, né, de interiores, é o escalímetro número 1, porque ele representa o número real, a dimensão real do espaço, do ambiente que você está inserido, que você está vivendo, que você está localizado, tá? E os outros números, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 500, significa quantidade de redução da escala real, do tamanho real, da medida real que você está diminuindo. E como existem escalas muito grandes que você precisa passar por um desenho, por um papel, por um livro para ser estudado, então existem vários números de reduções já calculados dentro do escalímetro que você precisa ter para realizar o seu projeto. Então o escalímetro número 1, existem 2 tipos, tá? O que é mais convencional, o mais tradicional que a gente usa, que é o que tem a escala 1 para 100, aí eu viro, e aqui do outro lado eu tenho a escala 1 para 125, na faixa vermelha. Agora na faixa azul, eu tenho o escalímetro, a escala, né, 1 para 20, e virando eu tenho 1 para 25, certo? Aqui, 1 para 25. E na faixa verde eu tenho 1 para 75, virando eu tenho 1 para 50. Conseguiram ver? Conseguem ver? Então tá. Esse é o escalímetro mais utilizado, mais tradicional para se desenvolver projetos. Só que se você de repente tem uma área muito grande e você mexe com topografia e precisa fazer um projeto de loteamento na qual você tem 1000 lotes e você precisa reduzir esse tamanho, e é claro que esse escalímetro tradicional ele não vai te ajudar. Então ele tem uma continuação, que é o escalímetro número 1, e ele continua. Vamos na faixa vermelha. Ele vem do 100, e aí a gente vira, e ele tem o 300. Na faixa azul, a gente tem o 200, tá vendo? E se a gente virar, a gente tem o 250. Na faixa verde, a gente tem o 400, e se a gente virar, nós temos o 500, tá? Esse daqui, como eu já disse, ele não é tão utilizado dentro daquilo que a gente está fazendo, tá? Eu só estou explicando para vocês que existem outros tipos, que existem outros modelos de escalímetro. Esse daqui você não precisa adquirir, você não precisa comprar. Até porque, para você desenvolver um espaço, você vai precisar de detalhar melhor o seu espaço. E esse aqui, ele só vai ter a tendência a diminuir cada vez mais, e quanto mais você diminui o seu espaço, quanto mais você diminui o seu detalhe, quanto mais você diminui o seu projeto, menos detalhe você tem dele. Então esse daqui você não precisa, tá? Só tô ensinando pra vocês, explicando pra vocês que existem outros tipos de escalímetro. Mas dentro da nossa trajetória, dos nossos projetos, da nossa arquitetura de interiores, você não vai precisar utilizar ele, tá? Você vai precisar utilizar esse daqui, o número 1 tradicional, que tem a escala de 1 para 100, de 1 para 50, de 1 para 125, 1 para 75, 1 para 20, 1 para 25. Catherine, é muita escala e eu não vou conseguir dar conta disso. Calma, gente, é tranquilo e eu vou ensinar pra vocês e você vai dar conta disso sim, tá? Então vamos lá. Pra gente dar sequência, uma coisa que eu quero lembrar pra vocês é que a unidade de medida
tradicional do Brasil é o metro. Então tudo que a gente vier a pensar a partir de agora, tudo que a gente vier a calcular a partir de agora vai ser sempre medida em metro, tá certo? E para quem não lembra, 1 metro é igual a 100 centímetros. Eu vou mostrar para vocês agora um projeto de uma casa que a gente está já em desenvolvimento, já está sendo construída aqui na Barra da Tijuca, no Alphaville. Eu vou mostrar para vocês um projeto. A casa tem 300 metros quadrados. Imagina só se nós tivéssemos que desenhar esse projeto numa escala real. Imagina só se eu tivesse que ter um mega papel para desenhar essa casa que tem 300 metros quadrados de área construída no papel. Eu acho que nem existiria papel suficiente para a gente poder fazer esse desenho. Então, a partir disso, eu reduzi o meu escalonamento e consegui desenvolver o projeto, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o projeto da casa que a gente está fazendo, tá? Deixa eu tentar enquadrar ele aqui dentro da câmera. Esse aqui é o projeto. Isso aqui é a casa que eu me referi a vocês, que tem cerca de 300 metros quadrados. Esse é um layout que nós fizemos para poder apresentar para o cliente, tá? Mostrando para ele a disposição dos ambientes, dos cômodos. O que seria? Como que iria funcionar os quartos, como que iria funcionar o lavabo, a piscina, o deck, enfim, a área gourmet. Então, para isso, eu reduzi a minha escala, coloquei numa folha de papel A3 para poder conseguir mostrar para ele e fazer essa reunião. Eu reduzi. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que ter em vista é que quanto maior for o número aqui em cima, menor vai ser o meu número de redução. Se eu tenho uma medida de 1 metro e vou reduzir a ela em 100 vezes, então eu vou ter 1 metro reduzido por 100 vezes. Se eu tenho aqui na minha escala, na minha fita métrica, tá? No meu metro, um metro, vocês conseguem ver, ó. Dentro da minha fita métrica, o meu metro tem esse tamanho. Imagina se eu fosse desenhar um quarto que tem 3 metros dentro de uma escala real. Eu não iria conseguir, não iria caber no papel. Então, eu pego esse 1 metro, tá vendo? Da minha fita métrica e reduzo ele na minha escala de 1 para 100 e transformo esse metro nesse tamanhozinho. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Deixa eu apontar. Tá vendo? Eu tenho aqui o 0 e o meu metro vai até aqui. Essa seria a minha escala de 100, tá? 1 para 100. 1 porque eu tô pegando a minha medida real e estou diminuindo ela em 100 vezes, tá? Agora, quando eu quero colocar esse desenho numa escala maior, eu vou precisar de um projeto maior. A gente tem esse desenho, ele tá um pouco rabiscado, tá, pessoal? Porque foi um projeto que a gente utilizou para apresentar a reunião, então tem alguns comentários aí, tá? Mas essa é uma escala de 1 para 100 e nós tivemos que utilizar um tamanho de papel A1 para que o projeto se encaixasse, certo? O que eu quero falar para vocês é que exatamente isso, que quanto maior for o meu número de redução, menor o meu desenho fica. Quanto menor for o meu número de redução, maior o meu projeto vai ficar. Então isso significa que se eu tenho um projeto, que se eu tenho um desenho onde eu quero apresentar mais detalhes para o meu cliente, ou até mesmo eu quero ver mais detalhes do meu ambiente, eu vou utilizar uma escala maior. E isso vai servir para você que utiliza um software como o AutoCAD também. Quando você está desenhando num programa, num software de desenho como o AutoCAD, você desenha 1 para 1, que é a escala real para 1. Você não está tendo redução. Você está desenhando o projeto original, tá? Porque imagina como se fosse o AutoCAD, para quem conhece, a área de trabalho dele é uma tela preta.
tá? E essa tela preta é como se fosse um buraco negro, que não tem fim, certo? E quando você começa a desenhar, quando você começa a projetar dentro do AutoCAD, a sua escala é de 1 para 1. E essa escala ela vai variar no momento em que você imprime o teu projeto, na hora que você decide transformar ele em PDF e imprimir. Na forma que você vai imprimir é a maneira em que você vai decidir a escala que ele vai ser impresso, a escala que ele vai ser representado para sua reunião com seu cliente, ou até mesmo para você ter noção do seu espaço e levar para uma loja, para você definir o seu mobiliário, para você definir os objetos de decoração que você quer mudar, ou até mesmo para você fazer os seus cálculos de quanto você vai gastar de material, porque afinal de contas, se você tem uma parede para pintar, você precisa saber se você vai gastar 1 galão de 18 litros ou se você vai gastar 2, 3 galões, tá certo? Porque você precisa ter uma quantidade, você precisa ter uma dimensão de tamanho, de medida, para você saber quanto material você vai gastar para fazer aquela alteração naquela parede, naquele espaço, naquele ambiente, tá? Então, mesmo para você que tem um desejo de aprender a mexer num software ou que já sabe mexer num software, o escalímetro, a escala, a dimensão de espaço, de medidas, vai ser extremamente importante na hora de você realizar o seu desenho, tá? Na aula passada, no caso, na aula 4 das nossas lives no YouTube, eu ensinei para vocês como que vocês começam a desenvolver os seus primeiros rabiscos, o seu primeiro esboço. Quando você começa a pesquisar a respeito do assunto, quando você começa a entender características sobre o seu ambiente, quando você começa a se sentir motivado para começar a criar, a primeira coisa que eu falo para você é comece a desenhar, tá? Esquece essa questão de medida, esquece essa questão de técnica e começa a desenhar. Faça o seu desenho no sentimento. O desenho no sentimento nada mais é do que isso. Você botar para fora tudo aquilo que está aqui na sua cabeça. Você botar para fora em forma de desenho as suas inspirações, as suas criações, enfim, aquilo que você está idealizando naquele momento. Só que essa ideia, ela não pode ficar apenas num papel. Você tem que passar ela para um desenho mais técnico. E como a minha ideia é levar você, que não tem esse conhecimento técnico, ao projeto ideal, então eu estou te ensinando o passo a passo, tá? Eu pretendo e vou ensinar para você como se mexe num software. Mas para você abrir um software, antes você precisa desse passo a passo, tá? Então, antes de você começar a entender as características de um programa, você precisa começar a entender as características de um projeto. Você precisa começar a entender as características de um desenho técnico. E isso aqui vai ser o seu melhor amigo a partir de agora, tá? Então vamos lá, gente. Já que a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona o escalonamento, como que funciona a questão dessa matemática de redução, você sempre vai pegar a sua medida real e reduzir pelo número número que você quer reduzir. Como o exemplo da folha que eu acabei de falar. Se você tem uma folha A4 e você quer reduzir ela por 2, então você tem uma escala de 1 por 2. Se tem uma folha A4 e você quer reduzir ela por 4, então você tem uma escala de 1 para 4. Significa que você está pegando a sua medida real e está dividindo, você está diminuindo ela por 4. Você está dividindo ela por 2. Tá? A mesma coisa vai funcionar aqui. Eu tenho 1 metro, vou reduzir ele para 100 vezes. Então o seu metro vai ter uma proporção menor, porém ela vai continuar tendo uma medida real, tá? Foi? Então agora vamos começar a entender como que funciona, como que você vai manusear o seu escalímetro. A primeira escala que eu vou ensinar para vocês é a escala de 1 para 25, tá? Como eu disse anteriormente, quanto menor for o número de redução, mais amplo, tá? E mais nitidez você vai ter do seu desenho. Se você tem um banheiro, por exemplo, e você quer especificar no seu corte, na sua planta baixa, no seu layout, você quer especificar o revestimento que está sendo cortado, que está sendo representado no seu projeto, a escala mais indicada para você é a escala de 1 para 20 ou a escala de 1 para 25, porque ela vai te dar mais amplitude, ela vai te dar mais riqueza de detalhes para o seu desenho, tá? Calma que lá na frente eu vou desenhar junto com vocês aqui e vou mostrar como que esses detalhes aparecem. Então, quando você tem um desenho maior e você só quer mostrar, como eu mostrei pra vocês aqui, ó,
Como, por exemplo, você tem uma área, você tem um terreno e você quer desenhar a sua casa dos sonhos, você quer projetar a sua casa dos sonhos. Você não quer detalhar agora aonde que vai ficar posicionado o seu quadro, você não quer detalhar agora onde que vai ficar posicionado a sua paginação de revestimento, de piso. Você só quer dimensionar os espaços. Então a melhor escala indicada para você é a escala de 1 para 100, a escala de 1 para 75. Isso também, gente, vai variar muito do papel, do espaço que você tem para desenhar. Se você tem uma folha de papel A3, que ela é um pouquinho maior, tá? A medida dela é 297 por 420, você consegue ter um espaço maior para desenhar. Então você acaba tendo mais espaço para ampliar o seu desenho, tá? Mas se você tem uma folha de papel A4, então você realmente vai ter que reduzir o seu desenho e aumentar a sua escala, tá? Então se você quer apenas dimensionar, né, os seus espaços, aqui vai ficar o meu quarto, aqui vai ficar o meu banheiro, aqui vai ficar minha suíte, aqui vai ficar minha piscina, então a escala melhor para você, que é só para mostrar para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu marido, para a sua esposa ou para o seu cliente, se você só quer mostrar como é que vai ficar a disposição desses ambientes, você tem que usar uma escala maior para você reduzir o seu desenho e ela poder encaixar no papel e você poder apresentar, tá? E se você quer detalhar mais, você usa um papel maior também, ou um A4, no caso ele acaba encaixando, e você reduz a quantidade de minimização, de redução, de escalonamento, e você consegue ampliar o seu desenho e mostrar mais riqueza, tá bom? Então, pensando nisso, a escala de 1 para 25, ela é a escala mais utilizada dentro da arquitetura de interiores, porque é uma escala que a gente mostra detalhe. E dentro da arquitetura de interiores, o que você mais quer ver é detalhe, tá? Então vamos lá, eu já expliquei pra você que esse número 1 aqui representa o número real, representa a escala número 1, que significa medidas reais do seu espaço, da atmosfera que você está localizado, tá? E o número 25 é a quantidade de vezes que você está reduzindo o teu projeto, o teu desenho. Então, pensando nisso, eu vou te ensinar agora como ler a escala de 1 para 25. Se você reparar aqui, antes de eu começar a mostrar, se você reparar aqui na escala 1 para 25, deixa eu achar ela aqui, achei. Ela tem linhas, tá? Ó. Ela tem linhas pequenas, depois ela tem uma linha intermediária e uma linha maior. Essas linhas pequenas você vai contar de 2 em 2. Essa linha intermediária significa a metade do seu metro, ou seja, 50 centímetros, tá? E daqui até aqui, que são as linhas maiores, significa que você tem 1 metro. Então você tem 1 metro reduzido 25 vezes na escala de 1 para 25, que seu 1 metro foi reduzido a isso aqui. Ok? Então vamos lá. Tá? Pra vocês fazer essa contagem, porque às vezes você tem um desenho, às vezes você tem um projeto que não tem 1 metro, e você quer contar 80 centímetros na escala de 1 para 25. Então, se você sabe que daqui até aqui eu tenho 1 metro, mas eu quero chegar a, sei lá, 60 centímetros, eu tenho menos do que esse espaço. Eu vou ter, sei lá, esse espaço vai simbolizar os meus 60 centímetros. Então você precisa aprender a contar. Você precisa saber como chegar aos 60 centímetros, você precisa saber como chegar ao 1,20 m, ao 1,52 m, na sua escala de 1 para 25, e é isso que a gente vai ver agora, tá? Então você tem aqui o 0, e esses tracinhos menores, você vai contar de 2 em 2, tá? Então você tem aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E assim você vai até chegar ao seu metro. Por que a escala de 1 para 25 te proporciona você poder contar de 2 em 2 centímetros? Porque isso vai te facilitar na hora de você fazer um detalhamento.
Porque se você está conseguindo contar de 2 em 2 centímetros, significa que você vai ter um desenho maior, tá? Então, se eu quero contar aqui, por exemplo, 12 centímetros, então eu vou aqui do meu 0 e vou contando 2, 4, 6, 10. Eu tenho então 12 centímetros na minha escala de 1 para 25. Catherine, eu quero contar 1 metro e 13 centímetros. Se você quer contar 1 metro e 13 centímetros, eu vou dar um zoom aqui. Vou pegar isso daqui e vou chegar pra cá. Se eu tenho aqui, né, 2 centímetros e aqui 4, e eu quero contar 3 centímetros, eu sei que de 2 para 4, eu tenho 3 na minha metade. Então, eu tenho aqui 3 centímetros. Conseguiram compreender? Conseguiram entender como é que acontece? Na escala de 1 para 20 é a mesma coisa, tá? Então, se você quer ter um desenho mais bem detalhado, mais rico de informações, você utiliza a sua escala de 1 para 25, tá? Agora, Catherine, eu tenho um desenho aqui intermediário. Eu quero mostrar apenas os meus mobiliários. Eu quero mostrar apenas o posicionamento da minha TV. Eu quero mostrar apenas o posicionamento dos meus móveis. Eu acho que você pode utilizar uma escala de 1 para 50. A escala de 1 para 50 eu vou te dar um macete. Você conta de 5 em 5 centímetros, tá? Você pode reparar, a gente vai falar aqui no quadro, mas eu vou mostrar pra você aqui na escala. Repara que na escala de 1 para centímetro, de 1 para 50, você tem aqui, ó. Você tem do 0 até aqui 1 metro. E você pode reparar também que você tem linhas que elas vão intercalando, uma maior, outra menor, uma maior, ou melhor, uma pequena, outra maior, uma pequena, outra maior. Pode reparar. Conseguem ver que elas vão intercalando? Ó, 0. Aí aqui eu tenho linhas menores e aqui eu tenho uma linha intermediária. O que eu quero te falar com isso? É um macete para você poder ler o seu escalímetro, tá? Essas linhas menores, você vai contar de 5 em 5. Ela sempre vai terminar em 5. 5, 15, 25, 35, 45. As linhas que são um pouquinho maiores, sempre vai terminar em 0. 10, 20, 30, tá? E a linha que é intermediária, entre um metro e outro, é o 50. Sempre vai ser 50. 50 centímetros, 1,50 m, 2,50 m, 3,50 m e assim sucessivamente, tá certo? Então vem pra cá que eu vou te mostrar. Eu tenho aqui 0 centímetros e tenho minha linhazinha menor, 5 centímetros. Minha linhazinha um pouquinho maior, 10 centímetros. Menor, 15. Maior, 20. Menor, 25. Maior, 30. Consegue perceber que essas linhas um pouco maiores estão sempre terminando em 0. E essas linhas um pouco menores estão sempre terminando em 15. Então você já sabe, pequeno, pequeno termina em 5, grande, grande termina em 0. Então vamos lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e aqui está a minha linha intermediária, 50. Ela sempre vai ser 50. Daqui pra cá 50, daqui pra cá 1 metro. Se a gente tivesse uma continuidade aqui, seria 1,50 m, 2,50 m e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 1 metro, tá?
Então, por exemplo, Catherine, eu tenho aqui um desenho na escala de 1 para 50, tá? E eu quero medir 85 centímetros. Então, eu vou pegar do meu zero e vou indo 5, 10, 15, 50, 65, 85. 85 centímetros na escala de 1 para 50. Catherine, mas eu quero medir 83 centímetros. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, tá? E vou trazer pra cá. Então eu tenho aqui 70, 75, 80, 85. Se eu sei que do 70 ao 75 eu tenho 1, 2, 3, 4, então você vai tirar uma proporção. 1, 2, 3, 4. Então eu quero 73 centímetros, então eu vou puxar daqui dos 70, 1, 2, 3, 4, 73 centímetros que eu falei, até aqui. Então eu tenho 73 centímetros. Consegue entender? Como que a gente está contando na escala de 1 para 50? Como a gente está contando de 5 em 5, se você tem um número quebrado, é só você tirar uma proporção entre um número e o outro. Tá bom? Então essa foi a escala de 1 para 50. Agora a gente vai falar sobre a escala de 1 para 10, de 1 para 100, perdão. É a escala mais utilizada, mais tradicional, e eu tenho certeza que essa você conhece. Essa, ela tá localizada, sabe onde? Na sua régua escolar. É claro que essa daqui não é uma régua escolar, é uma régua metálica que a gente usa para fazer corte, mas uma régua escolar é muito parecida com essa, que tem 30 centímetros, né? Que provavelmente dentro da escola, né, você já deve ter ouvido falar. Então, se você tem um desenho e não tem um escalímetro e quer fazer um desenho dentro da escala de 1 para 100, é só você transformar aquilo que seria 1 centímetro em 1 metro. Por quê? Porque quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 centímetros, significa que na verdade você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 metros na escala de 1 para 100, tá? Então vem cá, eu vou te mostrar. Na escala de 1 para 25, como você precisa de riqueza de detalhes, você vai contando a escala de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 9 e assim 1 metro. Na escala de 1 para 50, que ela é um pouco intermediária, você não quer mostrar tanto detalhe, mas você quer mostrar um pouco mais do seu ambiente, você vai usar a escala de 1 para 50, onde você conta de 5 em 5. 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Na escala de 1 para 10, você não quer nem riqueza de detalhes e você nem quer mostrar tanto seu espaço. Você só quer mostrar a distribuição dos ambientes dentro de uma planta geral, dentro de uma planta de uma residência, de uma casa, né? Então você pode utilizar a sua escala de 1 para 100, aonde você vai contar de 10 em 10. Repare que quando você vai mudando de uma escala para outra, você vai aumentando o espaçamento da sua contagem. Na escala de 1 para 25, você conta de 2 em 2, uma escala bem mais detalhada. Na escala de 1 para 50, uma coisa mais intermediária, você já não conta de 2 em 2, você conta de 5 em 5. Na escala de 10, uma coisa mais ampliada, com menos riqueza de detalhe, você conta de 10 em 10. Conseguem perceber quanto que maior o seu número de redução, menor o seu desenho vai ficando? Então vem. Então eu tenho aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro. Então o que acontece? Na escala de 1 para 100, você tem apenas, consegue ver? Você tem 1 metro daqui até aqui. Esse, tá vendo? É o tamanho de 1 metro dentro da escala de 1 para 100. Escala 1 para 100. E aí você consegue perceber que você tem uma linha maior, que é onde a linha tá o 0,
e aonde está o 1, e você tem uma linha intermediária, que seria os 50 centímetros, o que está entre 0 e 1. E você tem linhazinhas menores. Essas linhas menores você vai contar de 10 em 10. A linha intermediária sempre vai ser 50. Na escala de 1 para 10, na escala de 1 para 30, na escala de 1 para 1 milhão. Sempre vai ser 50, tá bom? E aí você vai contando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40. Então se eu, por exemplo, eu quero um desenho, eu tenho um projeto e quero medir esse projeto e eu tenho uma porta de 60 centímetros na escala de 1 para 100. Então eu tenho aqui o 0 e vou contando 10, 20, 30, 40, 50, opa, cheguei. 60 centímetros na escala de 1 para 100. Conseguiram entender, galera? Conseguiram compreender como é que funciona a contagem de um escalímetro, tá? É claro que o escalímetro número 1, o tradicional, e que é mais utilizado pelos arquitetos, tem de 1 para 170, tem de 1 para 125, tem de 1 para 75, tem de 1 para 20. 1 para 20 é muito parecido com de 1 para 25. Mas não são escalas tão usadas. Se vocês quiserem aprender mais detalhadamente como isso funciona, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, vocês deixem aqui nos seus comentários e eu faço um outro vídeo e falo sobre as outras escalas. Mas elas não são tão utilizadas assim. Como eu disse pra vocês, só para projetos maiores, para outras situações que a gente não vai encontrar aqui nesse momento, tá? Então, já que a gente já entendeu como que utiliza as principais escalas para os nossos projetos, eu vou fazer uns desenhos aqui e vou ensinar pra vocês como você começa a pôr em prática esse tal de escalímetro, tá certo? Então vamos lá. Um recado bacana que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, tá? Todas as minhas aulas às terças-feiras, às 5 horas da tarde no YouTube, são aulas realmente, aulas didáticas, que eu te ensino a pôr a mão na massa, que você vai aprender exatamente como que a coisa funciona, como que é o mercado, como que funciona realmente, como que é o pensamento de um arquiteto e como que esse arquiteto põe tudo isso em prática, tá? É exatamente esse o objetivo das aulas que eu dou no YouTube, tá? Sendo que, como toda boa aula, a gente gera um material didático. Como vocês percebem, eu escrevo muito no quadro. Às vezes a pessoa tá malhando, tá numa situação na qual ela não pode anotar, então eu quero dizer pra vocês não se preocuparem com relação a isso. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link do meu grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, eu falo diariamente pensamentos, sacadas que me vêm, situações às vezes que eu tô numa obra e vejo uma coisa bacana, legal, que vocês devem aprender, que vocês devem saber. Eu vou lá, ligo um áudio, é como se fosse um download da minha mente. Eu ligo um áudio, faço um vídeo e mando pro grupo. Sem contar que eu disponibilizo todo esse material didático. Ficou com dúvida? Não conseguiu anotar porque por algum motivo você não conseguiu enxergar o que está no quadro ou não conseguiu anotar? Não se preocupa. Se inscreve no nosso canal que está na descrição do vídeo aqui embaixo, no Telegram, faça parte do nosso grupo VIP e você vai ter acesso a todo esse material didático, tá? Eu já dei aulas ensinando sobre como fazer levantamento métrico, levantamento de dados, medidas, enfim, eu disponibilizo uma folha métrica que vai te auxiliar na hora de você fazer o seu levantamento, apostilas, dando detalhes das aulas que a gente faz aqui, tá? Então é muito simples você ter acesso a tudo isso, é só você se inscrever no nosso canal do Telegram, tá? Então eu vou apagar aqui pra gente continuar. É claro que eu vou fazer um desenho à mão livre aqui no quadro, é óbvio que as medidas não serão reais, mas eu vou fazer um desenho aqui explicativo no quadro, vou pegar o escalímetro, vou medir, vou explicar pra vocês como é que funciona, tá? Então vou usar aqui o exemplo de um lavabo, por exemplo, tá? Onde eu quero mostrar detalhe, da onde vai estar posicionado a minha bacia sanitária, aonde vai estar posicionado a minha torneira, tá? Que é onde numa escala de 1 para 25 você consegue ter essa visão melhor. Então vem. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu fiz o desenho de um lavabo. Aqui
é minha porta, aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho a minha pia e a minha bacia sanitária, tá? E na minha escala de 1 para 25, eu quero saber a medida desse lavabo. Eu quero saber quanto que eu tenho de uma parede a outra, tá? Então, na escala de 1 para 25, na minha escala de 1 para 25, tá vendo? Do 0, eu vou pegar essa minha ponta 0, tá? E vou encostar aqui, ó. Vou pegar o 0. Eu quero saber quanto que eu tenho dessa parede aqui até essa. Então, eu vou pegar a minha ponta 0 e vou encostar na minha parede. E vou medir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6. Por coincidência, bateu 7 metros certinho. Então, dessa parede até essa, eu tenho 7 metros. Agora eu quero saber quanto que eu tenho aqui, ó. Da minha torneira até a minha outra ponta da parede, ou seja, do eixo da minha torneira até a parede. Eu quero saber quanto que eu tenho na minha escala de 1 para 25. Eu vou pegar a minha ponta 0 e vou calcular aqui, ó. 1, 2, 3, 3,5, 2, 4, 6. Então eu tenho 3 metros e 56. Ok? Conseguiram entender como é que você faz essa contagem na sua escala de 1 para 25? Gente, essa contagem, ela funciona igual para todas as escalas. Eu dei um exemplo para você aqui da escala de 1 para 25 porque é uma escala onde você consegue ter uma amplitude. Mas ela vai funcionar a mesma coisa na escala de 1 para 100, na escala de 1 para 50, tá? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interagir comigo na minha comunidade no Facebook chamada Pensando como Arquiteto. Eu vou deixar o link aqui nas descrições do vídeo também, tá? Se você começou a fazer o seu projeto, se você tirou o seu rabisco, se você tirou o seu esboço e passou por um projeto mais técnico, um projeto mais profissional, mas está sentindo dúvida de como você faz isso, não tem problema. Tira uma foto, manda uma mensagem para mim lá na comunidade do Facebook Pensando como Arquiteto, se inscreva nela e ajude as outras pessoas, os outros membros que estão lá, porque de repente a sua dúvida é a mesma dúvida do outro. E eu faço questão de responder, eu não deixo ninguém sem nenhuma resposta. Tá? E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, faça parte disso, venha comigo caminhar nessa trajetória. Eu quero te ensinar como que você pode transformar o seu ambiente do simples em algo extraordinário, feito por você. Isso é totalmente possível, eu não tô maluca. Tá? E faça parte das nossas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, Arquitetura de Trás pra Frente. Porque às vezes nem tudo às vezes nem todo o conteúdo que eu posto numa rede tem disponível na outra. Então, quer saber? Quer uma dica? Faça parte de todas. Pelo sim, pelo não, consuma todos os nossos conteúdos. Espero ter te ajudado nesse vídeo, espero que você aproveite muito e espero que você consiga chegar ao seu projeto ideal. Galera, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!